Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar do tema ecoinovação e mercados verdes, apresentando inicialmente alguns conceitos que fundamentam esse conceito, essa noção de inovação vinculada a esse movimento da sustentabilidade, portanto, ecoinovação, e algumas tendências, né? Alguns vetores que podem ser a perspectiva de novos mercados, mercados sustentáveis ou mercados verdes. Basicamente, há um capítulo nesse livro Sustentabilidade e Produção, do professor Luciano Maza, a partir do qual desenvolvemos esse material e as aplicações que vamos apresentar daqui para frente. Tudo bem? Então, iniciando por fazendo um breve histórico de como surgiu, né, esse adjetivo para os mercados, assim chamado verde, né? O que são mercados verdes? Portanto, retomando lá a Conferência de Estocolmo, na década de 70, todo o movimento ambientalista gerou, né, essa ideia de mercados verdes, principalmente com a atuação das organizações não governamentais, além, claro, dos apelos das entidades como a ONU, né, nos fóruns de encontro sobre o meio ambiente, nos encontros que debateram, e continuam debatendo, né, os impactos da atividade produtiva, os impactos das corporações, enfim, principalmente da indústria, da agricultura, das atividades produtivas de maneira geral, sobre o meio ambiente. Dentre essas organizações, claro, né, todo mundo conhece e acompanha aí a atuação dessa entidade chamada Greenpeace. Esse movimento, claro, se transforma ao longo das últimas décadas e, a partir da década de 90, na transição para esse milênio, o movimento ambientalista passa a se preocupar mais com a questão da qualidade de vida da população, da humanidade, com uma nova economia, né? A economia circular, a economia de baixo carbono e a biodiversidade, que é um pilar que sustenta essa transição para essa nova fase de economia apontada aí no movimento ambientalista. Nesse contexto, a empresa passa a tratar a questão ambiental, né, principalmente a questão da geração de poluição, geração de resíduos, né, como uma desvantagem, considerando lá os fatores críticos de sucesso, como o Porter já anunciava na década de 90, a empresa que provoca uma poluição, qualquer natureza, tem desvantagens no processo de concorrência entre empresas, né? No processo de concorrência intercapitalista. Evidentemente, porque, como já comentamos, ela gera externalidades negativas. E isso, com certeza, implica em desvantagens na hora de acessar mercados. Esse movimento que passa também por uma maior consciência dos consumidores no ato de consumo, constitui, portanto, um desafio para as empresas nesse novo contexto. Tudo bem? Então, contextualizando isso, o histórico desse movimento verde, né, dos mercados verdes. Também é importante salientar o fato de que essa maior consciência desse movimento verde, movimento de Greenpeace e de outras organizações mundo afora, né, originou a famosa onda verde, segundo aí o autor. E essa onda verde se caracteriza por dois fatores de pressão às empresas, de maneira geral, e devem ser destacados. A primeira pressão tem a ver com aquele conceito que nós já vimos na introdução da disciplina, que é o fato de que há uma capacidade de carga do planeta que é limitada, né? Há um limite do mundo natural, do mundo físico natural, para a produção material. E esse limite, evidentemente, coloca sérias restrições à operação dos negócios, né? E essa restrição que, fundamentalmente, vai provocar um realinhamento das empresas, né, do ponto de vista do seu posicionamento dos mercados. Claro, né, tendo em vista aí o bem-estar da humanidade de maneira geral. Portanto, as empresas, cada vez mais, independentemente do setor e
da atividade econômica, as empresas passam a enfrentar cada vez mais pressões, né, por parte dos parceiros de negócio, né, os chamados stakeholders, que evidenciam cada vez mais o compromisso das empresas, que as empresas devam ter com esse movimento, né, por mercados mais sustentáveis ou, nessa perspectiva, mercados verdes. Essa figura nos orienta para entender melhor essa transição, né, do marketing convencional, vamos chamar assim, do marketing tradicional, que já lá, né, no século passado, né, tinha como pensadores referência, como Kotler, né, Philip Kotler, a ideia de que o marketing da mão invisível, né, dos mercados livres, poderiam regular qualquer situação, né, que não fosse desejado pelos consumidores, né, de maneira geral. E, claro, o marketing poderia, segundo a orientação da mão invisível, né, do pensamento liberal, vincular de Adam Smith, seria responsável por até mesmo reduzir pressões desse tipo, né, por atividades ambientais não desejadas. Evidentemente, essa ideia do marketing convencional, né, do marketing consumidor, está mudando de uma maneira cada vez mais acelerada para o conceito de marketing sustentável. Então, uma nova orientação do marketing, e é essa ideia de que agora os mercados não são totalmente livres, né, independentemente de regulamentações, independentemente de imposições de normas, de regras, de sistemas de gestão, certificados ou não, né, modelos de negócio distintos, modelos de negócios mais sustentáveis. Então, essa transição é que marca, sim, a emergência dos mercados verdes, né, e enfatiza essa ideia de um marketing sustentável. O adjetivo de verde, né, como é que a gente poderia, de forma muito resumida e sintética, entender essa qualidade, né, de produtos e serviços verdes? Podemos dizer que todo produto que tende a minimizar o uso de recursos naturais, né, o uso de água, energia, matérias-primas virgens, e que também se preocupe com desperdícios desses materiais, insumos, energia e água, e que também evitem a poluição, né, sempre que possível. Dentro desse conjunto, podemos dizer que temos, então, essa possibilidade de priorizar mercados verdes. Na sequência, os mercados verdes, portanto, podem ser definidos como conjuntos de compradores e vendedores, né, que se caracterizam por um novo comportamento do ponto de vista da atividade econômica. Esses agentes, né, esses novos agentes, compradores e vendedores, passam a praticar cada vez mais atividades que vão privilegiar o respeito à natureza, né, e à sua diversidade. A biodiversidade é, então, um elemento central nesse novo comportamento do consumidor. E também, mercados verdes são aqueles que incentivam cada vez mais a utilização de recursos, que não utilizem recursos renováveis. Que passem também a combater o desperdício de recursos finitos, né? Por exemplo, combustíveis fósseis, para apenas um caso, eu diria que já é um consenso global, um consenso mundial. E mercados também que passem a praticar de maneira cada vez mais intensa, né, um descarte adequado do produto pós-uso, né, do produto no final do tempo de vida útil. Em outros termos, né, aquela lógica da economia circular, da produção do berço ao berço, na perspectiva do lixo zero, como a gente já viu anteriormente. Dessa forma, né, esses mercados, né, tenderiam a ser os mercados privilegiados pelas atuais e pelas futuras gerações, e, consequentemente, reforçando aquela ideia de que isso se constitui cada vez mais um fator crítico de sucesso para as empresas, para as corporações, principalmente para as corporações, né, que atuam em escala global e, portanto, né, têm acesso a uma vasta gama de população mundo afora. Então, com isso,
penso que a gente tenha caracterizado, né, na sua essência, o conceito de mercados verdes. Tudo bem? Vamos ver alguns casos, né, ilustrativos de tudo isso que a gente está mencionando aqui, mas seguindo um pouco, de forma resumida, eu quero pegar aqui um conceito que foi formulado por uma grande empresa, acho que muita gente conhece, uma grande empresa líder no mercado de gestão ambiental, de produtos e serviços ambientais, que é a Ambipar, né? Então, a Ambipar coloca lá no documento Mercado Verde e Desenvolvimento Sustentável a ideia de que o mercado verde se constitui um segmento de mercado que atrai cada vez mais investimentos, né, e que possui um grande potencial de crescimento. Claro, não é à toa que a Ambipar atua nesse mercado, né, e tem a sua perspectiva de crescimento focalizado nesse mercado, ou nos mercados verdes. E apontam como principais pilares desse processo de desenvolvimento dois elementos centrais, dois vetores importantes. Primeiro, a mudança cultural dos consumidores. Reforçando a ideia de que os consumidores vão cada vez mais deixar essa postura clássica, convencional, né, do consumo, para uma nova postura de consumo consciente, o que passa a exigir maior responsabilidade social e ambiental por parte das empresas. Estamos reforçando, né, a partir dessa colocação de uma grande empresa. Veja, é uma grande empresa formulando também essas diretrizes no seu plano estratégico. E, além disso, uma mudança cultural, né, de uma significativa parcela das empresas que tentam aprender com os erros do passado, né, e, claro, né, transformando seu comportamento, mudando a sua estratégia, né, buscando produtos que sejam ecologicamente corretos, né, produtos, bens e serviços, né, e que, claro, tenham, no mínimo, a qualidade dos seus concorrentes. Isso torna, né, isso gera a base de um novo patamar de concorrência, de competição entre as empresas, isso colocado por uma grande empresa que já atua nesse mercado verde. Bom, podemos segmentar esse mercado verde em 5 grandes vertentes, né? 5 grandes tendências, né? Os chamados mercados verdes ou ecobusiness, né? Business ecológicos, podemos dizer assim. Primeiro, esses produtos verdes, né? Ecoprodutos, que são voltados a atender uma demanda dos consumidores também, qualificados como consumidores verdes, e que passam a representar uma grande oportunidade de negócio, né, onde desperta, né, esses consumidores se despertam para uma nova consciência ecológica face à atividade de consumo. Isso é muito evidente, né, em alguns produtos, como embalagens feitas com papel reciclado, né, isso é muito difundido já na economia, e tende a crescer, dado que há uma preocupação muito grande, né, com esse tipo de produto, né, que é a embalagem, né, embalagem de plástico, embalagem de papel, embalagem de alumínio, tudo que possa ser reciclado, né? Também o segmento de alimentos sem agrotóxicos, né, alimentos orgânicos, um movimento muito crescente mundo afora, produtos que não foram testados em animais, muito comum essa preocupação com esse segmento de mercado, entre tantos outros. Então, podemos dizer que esse é um segmento de mercados verdes focalizado em produtos, né, em produtos destinados a atender essa demanda diferenciada dos consumidores verdes. E esse mercado, certamente, né, segundo as estatísticas, cresce a cada dia. O segundo conjunto, uma segunda vertente dos mercados verdes, se refere aos equipamentos, máquinas destinadas ao controle da poluição, máquinas, equipamentos de despoluição e todos aqueles equipamentos que incorporam alguma tecnologia limpa, né? Por exemplo, tecnologias de geração de energia eólica, energia solar, podem estar incluídos nesse conjunto de equipamentos. Tudo bem? Um terceiro conjunto
é o conjunto das empresas que prestam serviços de gestão ambiental, né? Empresas de despoluição, empresas voltadas à reciclagem de produtos, com matérias-primas do tipo eletrônicos. Nós vamos dar uma atenção especial, né, para esse segmento, produtos feitos de plástico, material que possa ser reciclado de maneira geral, né? Vidros, alumínios e assim por diante, né? Empresas que prestam serviço de controle de ruído, evitando ou procurando minimizar a poluição sonora. Empresas que se voltam à recuperação de solos, um problema muito sério, né, do ponto de vista, né, de todo o tecido urbano, né? Já citamos aqui o caso do risco que os postos de gasolina, né, estão aí espalhados em todo o tecido urbano, podem provocar, o risco que eles apresentam do ponto de vista da sua operação, em função de que os tanques de gasolina são aterrados e, claro, se não houver manutenção adequada, pode ocorrer vazamento e isso poluir o subsolo, poluir lençóis freáticos, e isso é um grande risco ambiental. Consultoria ambiental de maneira geral e algo que, né, para o Brasil é evidente, né, o grande potencial de negócios pela vertente do turismo, né, do turismo ecológico. Uma quarta vertente é a da biotecnologia. A biotecnologia que propicia melhoria genética, né, e, claro, um aumento de produtividade na agroindústria, no agronegócio. E talvez em outros setores da economia também. Ainda que, como está colocado aqui, continua havendo uma grande polêmica em torno da questão dos organismos geneticamente modificados, né? Os famosos OGMs, os transgênicos. Mas essa é uma polêmica e a gente não vai aprofundar aqui. Essa é uma tendência, né? A biotecnologia, não só ligada aí aos transgênicos, mas é uma vertente muito evidente, né, em termos de potencial de geração de negócios em toda a economia. E, por fim, né, não menos importante, a vertente da bioeconomia, que, de maneira sintética, significa a possibilidade de exploração sustentável, né, de uma produção ecologicamente correta de todo o conjunto da fauna e flora, a partir de pesquisas, principalmente na pesquisa científica aplicada, pesquisa tecnológica, buscando novos produtos, como na indústria de alimentos, na indústria de cosméticos, na indústria de medicamentos fitoterápicos e assim por diante. Então, uma grande possibilidade. Claro, a nossa região aqui da Amazônia e outras regiões do Brasil oferece uma grande oportunidade do ponto de vista da base, né, de matérias-primas que potencialmente possam ser utilizadas pela bioeconomia. Tudo bem? Então, esse material aqui, citando a fonte, né, do Lustosa, nesse livro que vocês já viram, né, no início da disciplina, Economia do Meio Ambiente, mas esse capítulo trata especificamente desse assunto de industrialização, meio ambiente, inovação e competitividade. Evidentemente, e referindo-se aí a essa possibilidade dos mercados verdes, né, dos mercados sustentáveis. Ok, pessoal? Aqui uma outra vertente, né, do Ockman, enfatizando que o mercado verde possibilita o desenvolvimento de produtos e vão buscar, claro, atender necessidades de consumidores a preços acessíveis. Então, evidentemente que a viabilidade dos mercados verdes, né, no longo prazo, não pode se restringir a um nicho de mercado, né, a uma população que tem poder aquisitivo diferenciado. Mas, na perspectiva de um crescimento, né, e ganho de escala, consequentemente, redução do custo e do preço final ao consumidor, os mercados verdes tendem a se expandir na economia. E, além do fato de que, além do preço ao consumidor, um outro vetor, né, positivo do ponto de vista da empresa, do ponto de vista da sua competitividade, significa uma projeção positiva da sua imagem, né, da imagem institucional.
revelando que a empresa tem, sim, uma preocupação com a questão ambiental, uma preocupação com a questão social. Então, destacando aí que isso possa estar embutido, inserido nos atributos do produto, mas também pode se referir, pode ser algo que no marketing institucional revele a trajetória da empresa em relação a esse movimento da sustentabilidade, e o respeito ao meio ambiente, a preocupação com a questão social, a preocupação, por exemplo, em trabalhar, operar na perspectiva da redução das desigualdades, como bem aponta lá um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa figura aqui apresenta de maneira detalhada a composição dos vários segmentos e nichos nos chamados mercados verdes. Então, começando ali pela esquerda, a caixinha dos produtos verdes, eu posso criar dois grandes conjuntos, ou subconjuntos de produtos verdes. O primeiro subconjunto está lá, produtos de uso sustentável da biodiversidade. E esse grande conjunto também se desdobra em dois outros segmentos. Os produtos ecológicos certificados, como o café. O café é o nosso produto, tipicamente brasileiro. É um produto que as empresas que querem se diferenciar estão buscando certificação sustentável, uma certificação que coloque para o consumidor a forma como ele é produzido, a preocupação também com as questões sociais envolvidas em todo o processo de produção do café, e assim vale também para outras frutas, a grande diversidade de frutas que o Brasil produz e exporta, hortaliças, alimentos processados, matéria-prima como algodão, óleo de palma, todo esse conjunto de produtos agrícolas, principalmente, é alvo desses mercados verdes. Cada vez mais, eu diria que a busca de novos mercados, até mesmo mercados mais exigentes no exterior, se fundamenta nessa ideia de produtos ecologicamente corretos, mercados verdes. Um outro, ainda dentro de produtos de uso sustentável da biodiversidade, são produtos naturais, como os azeites, corantes naturais, medicamentos naturais. Já citamos aqui esse segmento que também tem uma demanda crescente no mercado global, os fitoterápicos, condimentos, plantas e animais. Tudo isso manejado, evidentemente, com processos que garantam, certifiquem que se trata de um processo de produtos ecologicamente corretos. Então, para falar então de produtos de uso sustentável da biodiversidade, esse conjunto de possibilidades de mercados. Um outro subconjunto abaixo, produtos menos contaminantes. Menos contaminantes. Também é algo que é muito perseguido pela indústria, principalmente pela indústria que tem a ver com material reciclado, produtos industrializados menos contaminantes, poupadores de energia, produtos cada vez que possam ser produzidos utilizando menor carga de energia, mas também produtos que possam ser produzidos com processos poupadores de água, equipamentos de uso e de reuso de material, plantas de tratamento de água e filtros utilizados no processo produtivo. Esses são mercados que têm grande potencial na perspectiva de produtos manufaturados, industrializados, com menos contaminantes. Também produtos da infraestrutura sustentável, a outra caixinha aqui embaixo, como projetos de engenharia, projetos que possam produzir água potável, uma grande demanda aqui para uma grande parcela da população brasileira, população menos privilegiada, de acesso à água, projetos de transporte de massa, de tratamento de resíduos sólidos, também em especial, projetos de geração de energia eólica, apenas para citar alguns exemplos de projetos, principalmente projetos de engenharia, projetos de infraestrutura, que são alvo desse novo mercado, mercado sustentável, mercado verde. E, por fim, aí a caixinha dos serviços ambientais, do tipo, serviços que se voltem para o desenvolvimento limpo, geração de energia limpa. O ecoturismo, como já comentamos aqui,
E a consultoria ambiental, a consultoria para minimizar a geração de externalidades negativas, também faz parte aí um produto, na verdade, um produto intangível, um serviço ambiental que cada vez mais apresenta um potencial de mercado. Ok? Então, esse quadro sintetiza, né, e detalha aí as várias categorias de mercados verdes, né, segmentos e nichos de mercados verdes. Ok, pessoal? Continuando, aqui alguns números, né, de investimentos necessários para tornar esses mercados viáveis até 2050. Vejam que o montante aí na agricultura, na energia, na pesca, né, no mercado imobiliário, os investimentos são, né, vultuosos. Claro, isso significa um grande potencial de mercado para as empresas que pretendam, né, participar de maneira intensa, de maneira bastante focada, né, nos diferentes tipos de mercado envolvendo esses grandes segmentos da economia, né, grandes setores da economia. Isso, eu acho que é muito claro, né? É muito claro para os empresários que já atuam nesse mercado, mas também é muito claro para aqueles investidores conscientes, né, ligados àquela ideia, né, dos investimentos de impacto socioambiental. E a gente já vai comentar com mais detalhes, e também nas próximas aulas, esse potencial, né, de mercados verdes. O turismo, o ecoturismo, a própria indústria, né, repensando a sua linha de produtos, repensando também os seus processos produtivos, que passam a ganhar a exigência da produção de ciclo fechado, ou seja, o processo produtivo alinhado à economia circular, os requisitos da economia circular, de reciclagem, reutilização, reuso, remanufatura, estão dentro desse novo mercado da indústria. A silvicultura, principalmente aquela voltada para o combate das mudanças climáticas, a gestão de resíduos, significa todos aqueles investimentos, por exemplo, em engenharia ambiental, engenharia química, que focalizem, né, ações, focalizem projetos que tenham como ideia a redução de resíduos, né, na economia, redução de resíduos no meio ambiente. A água, em especial, né, destacando aí a questão da água, a necessidade de saneamento básico, eu diria que isso é senso comum, mais que senso comum. O Brasil tem uma grande dívida social com os investimentos em saneamento básico para uma boa parcela da população. E, por fim, aí o transporte, principalmente o transporte urbano, né? A preocupação com a melhoria na qualidade da mobilidade urbana. Então, já era previsto aí, segundo o PNUMA, investimentos de quase 200 bilhões de dólares até o ano 2050. Investimentos, né, globais, de maneira geral. Quero salientar aqui, né, nessa onda, né, dos investimentos de impacto socioambiental, também chamados investimentos ESG, né, preocupado com o E do environment, o meio ambiente, o S do social e o G de maior e melhor governança por parte das empresas, né, seguindo aí as boas práticas de gestão, seguindo a regulamentação dos setores e das regiões, tudo isso, então, que está sintetizado no ESG, destacando aqui, em particular, a importância dos chamados mercados de títulos verdes, né? Os green bonds. Esses mercados, né, de títulos da dívida temáticos, né, os títulos amigáveis, ou também chamados títulos verdes, títulos sociais e sustentáveis, já em 2019, né, significavam, né, um montante de cerca de 328 bilhões de dólares mundo afora, né? Enfim, é algo que significou, em relação ao ano anterior, um aumento de 57% em termos absolutos. Isso significa que
segundo aí o BID, né, e informações dessa agência Bloomberg, essa é uma perspectiva do mercado financeiro que também não tem volta, né? É um processo irreversível. Significa que esses títulos, né, os títulos temáticos, os títulos verdes, os títulos sustentáveis, vão ser títulos cada vez mais valorizados no mercado financeiro. Não há dúvida, né? Não há dúvida no mercado financeiro. No nosso caso, né, no caso brasileiro, esses investimentos começam a surgir ainda de maneira tímida, de maneira menos intensa do que nos mercados mais dinâmicos do mercado financeiro, mas segundo aí a ANBIMA, né, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, atualmente já existe cerca de 700 milhões de reais aplicados em fundos de ações ligados aos títulos verdes, né? Ainda é muito pequeno, né? A porcentagem dos investimentos no Brasil alinhados aí aos requisitos ESG é muito pequena. Os investimentos são muito pequenos. O que existe ainda é muito discurso, né? Eu acho que a sigla ESG faz muito barulho, né? Mas as empresas ainda não estão alinhadas a essa grande tendência mundial, as empresas que operam aqui no mercado brasileiro. Mas também é importante salientar que esse é um movimento que tende a crescer de forma acelerada nos próximos anos. Basta ver a tendência nos mercados mais modernos e dinâmicos da economia mundial. Tudo bem? Bom, aqui alguns casos práticos, né? Eu diria que reais, já consolidados no mercado. O primeiro é esse caso da parceria Unilever e Pão de Açúcar, né? Com a questão do tratamento do lixo, né? Principalmente aí na separação e destinação de resíduos sólidos. Todo mundo conhece essa experiência, né? Da forma de separação dos resíduos sólidos, né? Aqui, segundo o gerente do Pão de Açúcar, quando se pensou nisso, ninguém sabia o que significava reciclagem, né? Enfim, e depois de quase 70 mil toneladas, a coisa mudou na consciência das pessoas, tanto do ponto de vista, né, das empresas, né, as empresas do varejo, nesse caso, também na empresa que manufatura e utiliza material de embalagem, né, como do ponto de vista dos consumidores. É um movimento crescente nesse sentido. O caso da Tetra Pak, também vinculado à reciclagem de embalagens, né, desde lá de 2014, há 10 anos atrás, praticamente, essa empresa lançou lá um novo site, chamado Rota da Reciclagem, tendo esse objetivo, né, social de conscientizar a população, informando os locais de recebimento de materiais recicláveis, né, principalmente as embalagens longa-vida, né, pós-uso, e, com isso, tornar o processo de produção de ciclo fechado mais intenso. Basicamente, é um buscador, né, de locais para entrega desse material reciclado, né? Tem aí os contatos, já mais de 5 mil pontos cadastrados em todas as regiões do Brasil para realizar essa operação. Um caso, eu diria, bem sucedido, né, que envolve a relação aí, da manufatura de uma empresa com a questão da embalagem. Bom, eu vou deixar aqui apontado, depois vocês vão poder assistir, uma série de vídeos que ilustram casos reais, né, em vários segmentos, como, por exemplo, aqui a questão de produção de alimentos, hortaliças, né, a partir do uso de resíduos de alimentos. No caso de um shopping aqui em São Paulo, a gente conhece essa experiência, né, produzindo uma mega horta vertical. O segundo caso, muito interessante, né, a usina de ondas lá do Porto do Pecém, né, próximo a Fortaleza, também muito interessante, um vídeo curto, mostra que como um projeto de engenharia, né, muito criativo, inovador, contribui para a geração de energia de maneira sustentável. Acho que muitos de vocês já possam ter visto, senão a gente vai ver na sequência. Outro caso é a ideia de produzir algas, né, transformar algas em biomassa. Um videozinho curto, mas também muito ilustrativo, de uma possibilidade de mercado verde, completamente mercado verde. O outro aponta aí para o uso sustentável de cascas de ostra.
muito interessante esse caso também, né? A ideia de se utilizar, né, as cascas de ostra de maneira sustentável. Outro caso que apresenta uma empresa que aposta no setor de reciclagem, né, esse já difundido aí pela mídia de massa, e um caso apresentado aí na Expo Sucata, né, tecnologias sustentáveis para reciclagem e limpeza urbana. Então, deixo para vocês esses vídeos sugeridos. Eu quero ver aqui se eu consigo projetar apenas um deles. Vamos ver se temos tempo para isso. Vamos ver se eu projeto aqui. Pessoal, esse é o caso, então, da usina de ondas de Pecém, do Porto de Pecém. Talvez alguém já tenha visto, né? Mas vamos lá. É um vídeo curtinho e muito interessante. Como partir, né, de uma engenharia criativa, de uma engenharia inovadora, se possa criar energia de maneira sustentável. Ok? Então, vamos lá. Uma fonte de energia limpa e renovável. Um laboratório a céu aberto. Com uma tecnologia inédita. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP, com financiamento da Tractebel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do Pecém nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia das ondas em energia elétrica, reduzir custos e garantir a competitividade comercial desta nova fonte renovável e não poluente que tem como reservatório o próprio mar. COP e Tractebel Energia, trabalhando para antecipar o futuro. Ok, pessoal. Bom, basicamente é isso. Eu vou aqui pausar.
vou aqui agora vou voltar aqui ao material, ao nosso material, basicamente recomendando então que vocês assistam os vídeos e depois podemos fazer uma nova discussão, incluindo aí também o outro tipo de mercado, né, que é o mercado de crédito carbono, que nós vamos tratar posteriormente. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.